Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal da Ubiquiti no Brasil. E esse vídeo ele é um pouco diferente dos outros porque nele eu vou fazer uma narrativa, uma apresentação de um case de sucesso que utilizou a nossa solução Unify para cobertura Wi-Fi de um evento aí de grandes proporções. O case escrito ele foi publicado recentemente no nosso blog, então se você acessar lá medium.com barra @ubiquitibrasil, você vai cair no nosso blog oficial no Brasil e o artigo então é intitulado Case de Sucesso, Unify na cobertura Wi-Fi em evento de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas foi o fluxo de pessoas que passaram pelo evento durante todos os dias de ocorrência das atividades, ok? Então eu vou fazer uma apresentação sobre esse case de sucesso. Então vamos lá. Bom, antes rapidinho de começar a apresentação, deixa eu só me apresentar para vocês. Aqui quem está falando é o Samuel, da Ubiquiti. Eu sou o Community Manager da Ubiquiti, responsável por evangelizar a solução Unify em todo o Brasil. Tá? Eu sou mestre em engenharia de telecomunicações, também sou instrutor oficial, certificado pelo Ubiquiti, para ministrar os treinamentos do EWA com foco em Enterprise, foco na solução Unify, e também o BWA, que tem o foco em provedores. E lá no nosso fórum oficial, que é o fórum-pt.bnt.com, o meu nome é o BNT-Samuel, eu estou sempre por lá respondendo as dúvidas técnicas relacionadas à Unify. Então, se você tiver alguma dúvida, participa do fórum, que a gente tem lá uma comunidade muito presente, muito ativa, e eu também estou sempre por lá respondendo as dúvidas, ok? Bom, vamos falar um pouco do evento, né, onde a nossa solução foi utilizada. No período de 3 a 8 de julho de 2018, tão recente, né, aconteceu a Olimpíada do Conhecimento, e nos dias 3 e 4 de julho, no mesmo local, aconteceu o Encontro Nacional da Indústria. E o local de sede, então, que hospedou todas as atividades desses eventos, foi o Centro Internacional de Convenções do Brasil, o CICB, que fica em Brasília. Foi um evento aí de grande porte, que recebeu um investimento da ordem de 200 milhões, que teve ampla participação de presidenciáveis, do empresariado nacional. A gente tem uma estimativa de que 50% do PIB nacional teve presente nas atividades durante esses dias em que o evento aconteceu. A área em si do Centro Internacional de Convenções do Brasil, que hospedou o evento, é uma área grande de 30 mil metros quadrados, né, e como eu já comentei, o fluxo foi de 40 mil pessoas durante os dias 3 a 8 de julho, que dá para a gente aí uma média de algo em torno de 7 mil passantes por dia. Então o desafio era construir uma rede Wi-Fi para atender esses 7 mil passantes por dia, ok? Então vamos lá. Bom, vamos falar sobre o escopo aí do projeto, né, o projeto em si. Bom, o objetivo, o desafio foi fazer a cobertura Wi-Fi nesse evento. Né? O evento tinha como temática tecnologias da indústria 4.0, cidades inteligentes, tecnologia na educação, ou seja, a temática era tecnologia e é natural de se esperar que num evento onde a temática é tecnologia, os participantes vão querer ter um Wi-Fi e um Wi-Fi que funcione. Né? Então o desafio principal era a cobertura de Wi-Fi no evento. A integradora Wix é uma integradora do Distrito Federal, parceiro da Ubiquiti há anos, ficou responsável por assumir esse desafio, por prover a cobertura Wi-Fi no evento, também por prover a infraestrutura de rede cabeada e forneceu o link de internet, um link dedicado de 1 gigabit por segundo para esse evento. Uma característica que tornou o desafio ainda maior, né, como se trata foi um evento de grande porte, é que havia previamente acordado em contrato métricas bem rigorosas de SLA. SLA quer dizer Service Level Agreement, né, o acordo de nível de serviço, são métricas pré-estabelecidas em contrato que
as partes têm que atender, né? O contratado tem que atender e entregar isso ao contratante sob pena de pagar multa caso não seja atendido. Então, rotineiramente, com frequência, diariamente existia uma equipe de auditoria do contratante fazendo testes, medindo a latência da conexão, medindo a qualidade da conexão, medindo se o roaming entre os access points estava funcionando, né? E a Wix conseguiu atender todas essas métricas rigorosas de SLA com a nossa solução Unify na cobertura Wi-Fi no evento. Como eu já comentei também, então só reforçando aqui no escopo do projeto, a área de cobertura a ser atendida era uma área bastante ampla, 30 mil metros quadrados, e o fluxo de pessoas também era grande, o que fez então da rede um ambiente de alta densidade, e uma rede Wi-Fi de alta densidade tem características próprias de projeto, algumas delas eu vou estar comentando aqui durante a apresentação, ok? Então, só em termos de tamanho de área de cobertura, já era conhecido, então já era sabido desde o começo do projeto que seriam necessários vários equipamentos para prover essa área de cobertura e também para atender com qualidade, para prover um Wi-Fi estável para todas essas pessoas que circulavam no espaço do evento, ok? Bom, o evento ele aconteceu principalmente na área interna dos pisos 1 e 3, basicamente as atividades do evento elas ocorreram nos pisos 1 e 3, aqui tem um exemplo da planta do piso 3, com o planejamento de onde foram inseridos os access points, eu já vou comentar sobre a quantidade de dispositivos daqui a pouco, e também existe a área externa, lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil tem a área externa, que era um ambiente com uma área de alimentação, um espaço de convivência, onde as pessoas que se dirigiam para as atividades do evento podiam passar um tempo lá antes de efetivamente participar das atividades. O ambiente externo, como ele era uma área maior e tinha uma menor concentração de pessoas, porque não é onde ocorriam as atividades do evento, a opção foi por utilizar a faixa de frequência de 2.4 GHz para prover cobertura nesse espaço. Por que isso? Porque a frequência 2.4 GHz, por ela ser uma frequência menor do que 5 GHz, isso quer dizer que a onda eletromagnética ela é maior, logo o alcance do sinal também é maior. Então essa frequência ela é interessante para áreas maiores que têm uma menor concentração de pessoas e era exatamente o caso da área externa aqui do evento. Então poucos access points foram suficientes para fazer a cobertura do sinal nessa área externa. Aqui na parte de cima a gente vê a planta da área externa. Nas áreas internas, por outro lado, principalmente aí nos pisos 1 e 3, onde efetivamente ocorriam as atividades do evento, a área de exposição, os estandes, auditório, enfim, a opção foi usar somente a frequência de 5 GHz. E tem dois pontos importantes aqui. Às vezes a gente já recebeu alguns comentários dizendo o seguinte: nossa, mas só 5 GHz? O que acontece com aqueles dispositivos que só tem 2.4 GHz? Então aqui a gente tem dois pontos importantes para serem destacados do porquê usar só a frequência de 5 GHz. Um primeiro ponto, que não era uma opção, isso foi uma exigência do contratante. Então estava previsto em contrato que somente a frequência de 5 GHz poderia ser utilizada nos ambientes externos. Agora, o ponto aqui é entender o porquê essa foi uma exigência do contratante. Se a gente pegar hoje as boas práticas de projeto de redes de alta densidade, ou seja, que tem uma grande concentração de pessoas num pequeno espaço, ou em espaços menores, essa é uma boa prática extremamente importante, porque a frequência de 2.4 GHz ela é bastante poluída com vários outros equipamentos que também operam nessa frequência. Então, por exemplo, headsets Bluetooth, telefones sem fio, outros aparelhos fazendo hotspot Wi-Fi, enfim, essa frequência é muito poluída e, infelizmente, ela tem um espaço, uma faixa espectral com poucas opções de canais para a gente poder criar um ambiente com uma grande quantidade de APs. Então, definitivamente, em projetos de alta densidade, não é uma boa coisa trabalhar com a frequência 2.4 GHz. Daí a opção de ir para 5 GHz,
onde a gente tem mais de 20 canais para fazer um belo de um planejamento de reutilização de canais, que eu vou comentar daqui a pouco, fora o fato de que a frequência de 5 GHz, por ser uma faixa maior, mais alta do que 2.4, o sinal ele tem um alcance menor. E num projeto de rede de alta densidade, isso é ótimo. Por quê? O sinal propagado por um AP gera menos interferência ao longo da distância. Então o meu ambiente ele acaba ficando mais controlado quando eu tenho muitos APs. Então daí a importância da gente seguir e procurar sempre nos projetos de alta densidade seguir essa recomendação de trabalhar só na faixa de frequência de 5 GHz, ok? Então vamos seguir aqui, né? Dentro desse escopo então que foi apresentado, que era o ambiente do case, foram utilizados os seguintes equipamentos, os seguintes access points Unify. Foram 19 o AP-HD, que é o nosso equipamento mais robusto hoje no Brasil, equipamento top de linha da Ubiquiti, vou comentar dele daqui a pouco. 77 o AP-AC Pro, 16 o AP-AC e 7 o AP. Só para fazer uma observação aqui, tanto o AP-AC como o AP são considerados hoje dispositivos legados, né? Equipamentos que você não deve mais utilizar em novos projetos, a menos que você já tenha esses equipamentos em estoque, por exemplo, e queira prover uma cobertura num espaço com uma demanda um pouco menor, né? Então esses poucos equipamentos legados que foram utilizados justamente por conta dessa característica que eu comentei. O integrador tinha estoque e foram usados naqueles ambientes com menor demanda. E uma característica para a gente destacar aqui em relação a esses equipamentos legados é que mesmo eles sendo antigos, todos eles se comportaram muito bem nas versões mais novas aí da nossa controladora, a gente não houve problema dessa natureza. Mas os equipamentos aqui mais importantes definitivamente foram o AP-AC Pro, que atendeu a maior parte do ambiente. Ele é um equipamento que tem suporte a MIMO, múltiplas antenas, ele é 3x3 e esse equipamento aqui ele tem um número recomendado de 120 conexões por equipamento, mas lá no ambiente em si foram utilizados mais access points do que realmente seria necessário. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Isso é uma característica também de projetos de alta densidade, né? O AP-HD é o nosso equipamento, então, top de linha. Ao todo foram 119 access points. Falando um pouquinho aqui do AP-HD, ele hoje é considerado aí o equipamento com a melhor relação preço-performance do mercado, né? Se vocês observarem aqui esse infográfico à esquerda, vocês vão ver que entre todos os demais concorrentes, se você olhar o desempenho do nosso AP-HD, ele é o melhor entre os demais concorrentes, e isso se confirma no estudo que foi realizado por uma consultoria independente aqui no infográfico à direita. A nossa solução apresentou o melhor nível geral de experiência do usuário, e outra característica extremamente importante para os integradores é que se você olhar para o preço desse equipamento, mesmo ele tendo desempenho melhor do que os concorrentes, vocês vão ver que o custo dele é menor. As outras soluções concorrentes, um access point com as características técnicas do AP-HD vai custar pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que esse equipamento. O AP-HD ele tem aí um número recomendado de 250 conexões simultâneas. Ele é MIMO, possui múltiplas antenas, 4x4, e ele suporta múltiplos usuários. Então, uma característica interessante aqui, deixa eu só mostrar graficamente para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se a gente pegar os equipamentos tradicionais que não suportam o multi-user MIMO, que o HD suporta, vocês podem observar aqui à esquerda dessa imagem que o access point consegue falar com um único dispositivo por vez. Agora, se você pegar o AP-HD, que tem suporte ao multi-user MIMO, vocês podem reparar que à direita que ele consegue falar com 4 dispositivos simultaneamente. Ele usa todas as chains dele, todos os rádios, todas as antenas dele, para falar com 4 dispositivos simultaneamente. É isso que explica, por exemplo, como que um equipamento tradicional suporta em média 50 conexões e um equipamento que nem esse multi-user MIMO suporta 200, 250 conexões, ok? Então vamos voltar lá para a apresentação.
Então esse equipamento, o APS-HD, é o nosso destaque, foi o destaque do case, né? Ele foi usado naqueles ambientes com muita concentração de pessoas, por exemplo, no auditório, que eu vou também comentar daqui a pouco. Na sequência, bom, o nosso software de gerência, né, todos os nossos equipamentos são gerenciados através de uma interface única, e a mesma coisa aconteceu no case. Né, o software utilizado foi o Unify Controller, e o Unify Controller ele é bastante interessante porque ele permite que todas as configurações e todos os equipamentos na rede sejam gerenciados a partir de uma interface web única, intuitiva, muito fácil de visualizar. Então você enxerga a informação da quantidade total de clientes conectados, qual access point tem mais clientes, né? Enfim. E além da visualização ser muito fácil, uma característica que foi muito destacada pela integradora é que o tempo de ação para realizar as configurações ele é muito rápido, o tempo é pequeno, né, para você fazer novas configurações em dezenas, centenas de equipamentos, e também muito fácil. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco disso para vocês. E essa característica foi muito destacada porque isso, por exemplo, foi uma das características do Unify que permitiu que os SLAs fossem devidamente cumpridos. Né? A empresa tinha níveis rigorosos de SLA, então ela tinha 5 minutos estabelecido em contrato para fazer alterações de configurações. Caso algum equipamento desse problema, ela tinha 15 minutos para fazer uma substituição. Então, fica difícil você cumprir esses tempos se a sua solução exige a configuração de linhas de comando complexas e tudo mais. Não é o caso do Unify. Poucos cliques você consegue, através da nossa interface do Unify Controller, fazer toda a configuração dos equipamentos no seu ambiente, que é o que a gente chama de provisionamento. Ok? Ainda na nossa controladora, né, no Unify Controller, um recurso interessante para organizar implantações em ambientes realmente grandes, como foi o caso desse case, é que você pode criar quantos sites lógicos, quantos ambientes diferentes você quiser para gerenciar todos os seus equipamentos. Então, por exemplo, no ambiente todo, no evento como um todo, haviam 119 access points. Se todos eles tivessem um único site, né, CICB, Centro Internacional de Convenções do Brasil, fica mais difícil fazer a gerência disso, porque você vai visualizar mais access points na mesma tela, fica mais difícil você dividir em times menores, né, para cada um ficar responsável por um andar, por um site lógico, por exemplo, embora seja possível, fica mais difícil. Então, o que a integradora fez do ponto de vista de configuração? Ela criou vários sites lógicos, cada um com uma finalidade principal. Então tinha lá um site lógico para área externa, outro para a rede do piso 1, no piso 2 que ficou reservado só para a organização do evento, imprensa, piso 4 a mesma coisa, organização do evento, imprensa, o piso 3 que tinha maior concentração das atividades, foi separado lá entre o auditório, que era o ambiente que tinha especificidades, né, uma grande concentração de pessoas, uma casa inteligente que foi reproduzido, um outro evento da indústria da moda, o restaurante, enfim. Então, por exemplo, olhando para a imagem ao lado aqui, ó, esse é o exemplo do piso 3, sala de imprensa. O piso 3, sala de imprensa, tinha 4 access points. Então, quando você seleciona esse site, você só visualiza os access points desse respectivo site. Então, visualmente, a interface fica menos poluída e você também consegue colocar um time responsável só por esse site. Essa é uma estratégia muito flexível da controladora Unify, que deve ser explorada em eventos desse porte, ok? Outra característica, né, também é muito comum em ambientes dessa natureza a gente criar múltiplos SSIDs, que são redes lógicas, né, não sites locais, mas redes propriamente ditas. E isso era importante, particularmente nesse evento, porque diferentes redes tinham diferentes políticas de restrições de banda. Né? Então tinham SLAs diferentes. Uma rede podia ter uma banda X, a outra rede o limite era Y, né? E isso é o que a gente chama, por exemplo, de restrição de banda dentro de qualidade de serviço, QoS, né? E se vocês analisarem aí soluções concorrentes, né, em várias delas é muito complicado você fazer uma implementação rápida de qualidade de serviço
ou restrição de banda, mas isso não é o que acontece com o Unify. Com o Unify, em poucos cliques, você cria uma política de restrição de banda em user groups e depois você aplica isso rapidamente na sua rede sem fio. Por exemplo, é tão rápido fazer esse procedimento que eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês de como vocês fariam essa configuração dentro da interface do Unify Controller. Eu vou abrir aqui ó, o ambiente de demonstração nosso. Se a gente entrar aqui em configurações do site, tem aqui a opção Settings, né? Tem então a opção User Groups. Em User Groups é onde a gente cria grupos definindo o limite de banda, qual velocidade eu vou permitir em cada rede. Eu vou criar rapidinho uma de teste aqui, ó, vou chamar de teste, e vou falar que esse User Group, chamado teste, vai me permitir entregar 1 MB de download e 512K de upload. Vou salvar esse perfil. Isso daqui é só um perfil, eu criei o perfil, mas ele não está aplicado em lugar nenhum. Pronto, o perfil está criado. Agora a gente vai aqui em Wireless Networks, rede sem fio, e a gente tem a relação das redes sem fio. Eu vou pegar a rede de visitantes, por exemplo, dessa demonstração, vou editar, e aqui em opções avançadas ó, tem uma opção User Group, onde eu seleciono um daqueles perfis que a gente criou previamente. Então se eu selecionar teste e salvar, pronto, está feito. Aquele perfil que eu criei de 1 MB de download e 512K de upload já está aplicado na minha rede sem fio muito rapidamente, né, sem nenhuma dificuldade em relação a isso. Então isso é um diferencial enorme da solução Unify que todos os nossos integradores destacam demais, né? A facilidade de configuração. O operador não precisa perder aí meses estudando um material só sobre a aplicação de técnicas de QoS. Não, eu fiz aqui em 30 segundos, a gente aplicou essa configuração, é muito rápido, muito fácil, definitivamente um diferencial. Outro aspecto importante é o planejamento de canais, né? Em redes sem fio, que são grandes, onde a gente tem muitos access points num ambiente comum, e isso é característico de ambientes de alta densidade, né? A gente garantir que sempre haja perto do meu cliente de preferência 2 access points com ótimo, excelente sinal, é difícil a gente fazer o que a gente chama de planejamento de canais. E o que é isso? Eu não posso deixar todos os access points numa mesma área comum, operando no mesmo canal, simplesmente porque todos eles interfeririam neles mesmos, né? Isso seria péssimo do ponto de vista de desempenho, de qualidade. Então o que a gente tem que fazer em toda a rede sem fio? Não só de grande porte, toda, na verdade isso daqui é uma dica para toda a rede sem fio. A gente tem que aplicar um bom planejamento de reutilização de canais, e aí tem 2 regras de ouro que eu costumo dizer que são extremamente importantes em todo projeto de rede sem fio. Quais são essas regras? A primeira, deve existir alguma sobreposição de célula, ou seja, área de cobertura entre APs vizinhos. Por exemplo, aqui entre essa célula amarela e essa célula azul, existe uma área de concatenação, né, em que existe sinal dos 2 access points. Por que isso é importante? Para que eu possa fazer o roaming de uma para outra sem que haja uma área de sombra. Então a primeira regra deve existir alguma sobreposição de célula, de cobertura entre APs vizinhos. A segunda regra, e talvez até mais importante, não pode existir sobreposição de canais entre células vizinhas. Não pode existir sobreposição de canais entre células vizinhas. O que isso quer dizer? Se eu estou operando no canal 44 aqui na célula amarela, eu não posso reutilizar esse canal 44 em células vizinhas, porque senão um AP vai gerar interferência no outro. Senão um cliente conectado nesse AP da célula amarela vai gerar interferência em outro cliente desse AP roxo da célula vizinha. Então a gente tem que garantir que os APs vizinhos estão usando um planejamento de canais dentre os canais que eu tenho disponíveis, que um não interfere no outro. Então olha como o desenho fica bem organizado aqui, né? E fazer isso num ambiente de grande porte que tem lá 100 access points é bem difícil, né? Mas o Unify Controller ele facilita muito esse trabalho para a gente. Por quê? Ele me permite que a planta baixa do ambiente seja inserida nele, através da ferramenta de mapas,
e todos os access points nesse ambiente também podem ser inseridos nessa área, e aí fica fácil a gente fazer, por exemplo, essa reutilização de canais que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse access point está no canal 161, esse no 157, esse no 40, esse no 48, esse no 36. Então fica fácil a gente aplicar um planejamento de reutilização de canais, visualmente fica mais fácil de fazer isso, e isso é extremamente importante para garantir que a rede tem um bom desempenho, ok? Então aí mais um ponto positivo para a solução Unify, facilitando a vida do nosso integrador, né, facilitando a execução de projetos de redes de alta densidade, ok? Um destaque que a gente tem que fazer é o planejamento da rede sem fio no auditório. Né? O auditório foi o espaço lá no piso 3 onde ocorriam as atividades principais do evento, as palestras mais importantes, né? E esse espaço, ele é relativamente pequeno, mas com capacidade para 2.500 pessoas. Quando eu falo que ele é relativamente pequeno, quer dizer que as pessoas estão realmente muito próximas, né, uma da outra. E isso é comum em auditório. As cadeiras são muito próximas. E quando a gente tem essa quantidade de pessoas muito grande no espaço pequeno, a gente tem que naturalmente trabalhar colocando mais access points no ambiente. Por quê? As pessoas às vezes são tentadas a usar o mínimo de access points realmente necessário no meu ambiente. E aí ela pega a seguinte informação: a capacidade é 250 clientes, então eu vou colocar o mínimo de APs que eu preciso nesse ambiente. O problema disso numa rede de alta densidade é que quando o cliente está muito afastado do access point, ele vai se conectar a uma velocidade menor, com um índice de modulação pior, porque é mais difícil ele entender e interpretar o sinal que chega do AP. Quando ele faz isso, ele derruba a qualidade da célula para todo mundo, inclusive para quem está muito próximo do AP. Então existe uma preocupação muito grande em redes de alta densidade em usar mais APs no meu projeto do que realmente eu precisaria, justamente para eu garantir que os clientes que estão conectados nesse AP vão receber um sinal de muita qualidade. Né? E uma feature importante do Unify Controller, um ponto positivo mais uma vez para a nossa solução, é um recurso que a gente chama mínimo RSSI. RSSI é o nome do sinal recebido pelo cliente. Esse recurso me permite fazer o seguinte: eu tenho o access point no meu ambiente, e ele vai me prover uma célula que tem um raio de cobertura. Então, por exemplo, o sinal desse access point aqui no slide está vindo até essa região em azul clara. Só que a gente sabe que o cliente que estiver conectado nessa região azul clara, nessa região verde clara, vai estar com um sinal pior, menos 80 dBm, por exemplo, menos 85 dBm, e ele vai derrubar o desempenho da célula para todos os clientes que estiverem mais próximos do AP. Então, o que a boa prática diz que a gente deve fazer em ambientes de alta densidade? Logicamente, instruir o access point a não permitir que nele fiquem conectados clientes com sinais piores do que, por exemplo, menos 75 dBm, nessa figura aqui. E aí a gente está criando um limite lógico da célula, independente do que ela propaga fisicamente. Então, se um cliente se afastar do AP e receber um sinal, por exemplo, de menos 80 dBm, menos 80 dBm é pior do que menos 75 dBm. O access point vai tentar derrubar esse cliente para manter nele conectado somente os clientes que estão com sinal de qualidade. E no caso do auditório, como o ambiente tinha muita pessoa em pouco espaço, num espaço pequeno, a gente teve que usar lá um RSSI mínimo extremamente agressivo, né? Muito agressivo, de menos 50 dBm. Menos 50 dBm é um sinal de excelente qualidade. Mesmo menos 60, que está acima disso, né? Desse sinal que está abaixo, é um sinal pior do que menos 50, menos 60. Ainda assim, menos 60 é um sinal excelente. Mas como havia muitos access points no auditório, a gente teve que configurar um RSSI extremamente agressivo de menos 50, e qualquer sinal pior do que menos 50, mesmo que fosse um sinal bom, o access point derrubaria, porque certamente haveria outro access point naquele mesmo ambiente com um sinal de pelo menos menos 50. Né? E assim, esse recurso ele é muito mais complexo em termos de como ele funciona do que de como configurar, mais uma vez. Né? O Unify é extremamente simples do ponto de vista de configuração. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como seria fazer essa configuração, eu vou voltar aqui para o nosso ambiente de demonstração.
Nas opções, olha quanto tempo eu vou levar para fazer essa configuração. Nas opções gerais do site, a gente tem que ativar os recursos avançados, porque o mínimo RSSI é um recurso avançado. Apliquei. Aí basta eu entrar nos dispositivos aqui da minha rede. Aí eu posso selecionar o Access Point ou os Access Points que eu quero aplicar essa configuração. Então, por exemplo, vou selecionar um qualquer aqui. A gente vem em configuração. A gente vem aqui em rádios. Eu vou pegar, por exemplo, o rádio de 2G mesmo, é só uma demonstração. Opções avançadas, mínimo RSSI. Eu vou dizer que o mínimo aceitável nesse rádio vai ser menos 75. E pronto, ele já está com essa configuração valendo. Então é bem rápido, bem fácil operar o Unify Controller para aplicar as configurações que a gente quer, ok? Bem, vamos adiante. Então, assim, o auditório foi aí o ponto de maior dificuldade, de maior atenção de configuração da rede sem fio, porque era necessário garantir que o roaming estava funcionando legal, que os clientes estavam se conectando no AP mais apropriado, né? Porque essa decisão de qual AP o cliente se conecta é, na verdade, do cliente. Então, esse recurso mínimo RSSI é extremamente importante para ajudar o cliente nessa decisão de qual o melhor AP para ele se conectar. Aqui algumas fotos do evento, né, lá no artigo original, eu vou deixar no link da descrição do vídeo, também tem, mas o Access Point foi fixado principalmente em paredes, né, nas paredes, vocês podem reparar aqui, em alguns casos em tripés, aqui acho que tem uma, aqui ó, dá para ver ele fixado num tripé, ó. Né? E uma dúvida que surge em relação a isso é assim, a gente recebeu alguns comentários do pessoal perguntando, mas não é melhor fixar o Access Point no teto? Sim, é melhor do ponto de vista de alcance de sinal. Então, se eu quiser ter um melhor alcance de sinal, definitivamente o teto é a melhor opção. Agora, o AP, o Access Point Unify, ele foi feito também para ser montado em parede. O que isso quer dizer? Se você quiser fixar o equipamento na parede, você pode, desde que você esteja ciente de que a propagação da célula vai ser afetada por conta dessa manobra. Então a célula vai ficar menor, o que definitivamente não era um problema no ambiente do projeto aqui, do case em questão, porque o objetivo era realmente trabalhar com células menores para garantir que os clientes estariam conectados num AP com melhor qualidade. Então você pode sim instalar o Access Point na parede, desde que você esteja ciente disso. Tá? Mas do ponto de vista de montagem, fixação isoladamente, o teto sim seria uma opção melhor, não necessariamente nesse cenário do case, mas de maneira geral, ok? Só para fechar então, o integrador ficou extremamente satisfeito com a solução, os clientes ficaram, o contratante ficou, né, e o integrador destaca basicamente dois pontos principais da nossa solução. A rapidez e a facilidade de configuração da controladora, eu já mostrei aqui para vocês que é muito rápido fazer essas configurações, né? E o custo, a relação preço-performance dos nossos equipamentos. E esses são dois fatores que fazem brilhar o olho de qualquer integrador. É tempo do meu time de campo, é caro para mim, integrador, o tempo do meu time de campo, e o custo para eu adquirir os equipamentos que eu preciso para um projeto. Então a solução Unify deixou aí o nosso integrador extremamente satisfeito, ok? Bom, a apresentação sobre o case era essa, só para encerrar. Participem lá do nosso fórum, o fórum-pt.bnt.com, eu estou sempre por lá. Os demais colegas do time da Ubiquiti no Brasil também estão sempre por lá, a comunidade é muito ativa. E aqui vocês têm também outros recursos, você tem o nosso blog oficial, o nosso canal do YouTube e a nossa apostila oficial. Participem, então. A apresentação era essa, um abraço, pessoal.